te convidar a abrir a Bíblia no livro da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12. Vai colocar aqui? Amém. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12. Amém. A carta de Paulo aos Romanos, ela vai dizer assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o vosso culto racional de vocês. Pode voltar, só o versículo de número 1. Repita comigo: culto racional. Você que prega melhor do que eu, olha para o seu irmão agora e fala assim: seja racional, meu irmão. Amém, glória a Deus. Pastor Marcos, essa mensagem que Cristo me entregou, Ele me entregou nesses últimos dias em uma linha de raciocínio e um pensamento um pouco diferente do que é pregado. Quando Cristo ele ministrou essa mensagem ao meu coração, é interessante que Romanos, no capítulo de número 12, o versículo especificamente de número 2, que vai dizer que não devemos ser conformados com o que o mundo prega, suas ideologias, para sermos transformados, para aí de fato sabermos qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse culto e esse tema, esse texto, ele é muito pregado nos cultos de jovens, ele é muito pregado nos congressos de jovens. Quando nós falamos aos jovens: jovens, você não pode ser como aí o mundo prega, você não pode ser como o mundo tem lhe mostrado, você não pode entrar na forma do que o mundo quer que você entre. Isso é muito interessante. Eles sempre falam, quando os pregadores eles externam isso é uma verdade que por muitas das vezes entra em um ouvido e sai no outro, porque ouvimos muito. Quando que você não entra na igreja e o pregador fala assim: você não pode ser como o mundo, não é verdade? E isso é interessante. Só que quando Cristo ele ministrou essa mensagem ao meu coração, ele me trouxe uma linha de raciocínio um pouco diferente, porque a exegese desse texto, ela é muito interessante. A estrutura que o texto traz, ela é interessante. Só que a carta de Paulo aos Romanos é uma das cartas que eu posso dizer, se não a principal carta de Paulo aos tempos de hoje, à igreja de hoje. É interessante que é a única carta, pastor Marcos, que Paulo não pega em uma caneta para escrever. Você falou: Jafel, mas não foi Paulo que escreveu aos Romanos? Sim. É interessante que quando Paulo, ele agora vai se direcionar aos Romanos, ele inicia o texto dizendo assim: olha, eu tenho um sonho. O meu sonho é chegar ao oeste europeu, o meu sonho é chegar à Espanha. Para que eu chegue à Espanha, eu tenho que passar na igreja de Roma, porque a igreja de Roma naquela época era uma igreja muito, podemos dizer assim, financeiramente, era uma igreja que era bem estruturada. Paulo, consequentemente, esperando uma boa oferta da igreja que estava em Roma e que te pudesse levar até a Espanha, ele escreve aos Romanos. Só que é interessante que alguns estudiosos, pastor Manu, vai dizer que Paulo é como se Paulo estivesse dentro de uma grande biblioteca para escrever esta carta. Sabe por quê? Porque esta carta ela traz uma sabedoria tão profunda, trazendo podemos dizer, todas as matérias que tem na teologia, de uma forma simples para que possamos entender. O interessante é que quando Paulo vai escrever esta carta, Paulo está na Grécia por cerca de 3 anos. Por cerca de 3 anos que Paulo está fazendo o seu trabalho missionário na Grécia, chega uma notícia até Paulo. E qual é a notícia que é? A notícia é que a grande fome que o profeta Ágabo, ele profetiza sobre o mundo, chega e atinge a Roma. Chegando até a Roma, Cláudio, ou César da época, ele diz assim: olha, o mantimento que nós temos só serve para nós, imigrante não pode fazer parte disso. Então nós temos um primeiro grupo de pessoas a expulsar de Roma. Quem? Os crentes que tanto nos incomodam. Vamos usar sobre isso e expulsar os crentes, ou consequentemente expulsar a igreja. É aí onde Áquila e Priscila, que estavam em um trabalho missionário em Roma, são expulsos também. A notícia chega até Paulo na Grécia.
Quando Paulo está na Grécia, ele agora quer escrever aos romanos, ele chama um homem chamado Técio. Quem era esse homem? O homem que digitava, o homem que escrevia. Como eu falei, Paulo é a única carta que Paulo não pega uma caneta para escrever. As outras cartas que Paulo ele também escreve à igreja, Paulo consequentemente do meio para o final, ou no final, ele sempre pegava a caneta e deixava a sua assinatura dizendo: o seu irmão em Cristo Paulo lhe sauda com a paz do Senhor. Sauda os meus irmãos com a paz do Senhor. É interessante que a carta aos romanos é diferente. Agora quem termina a carta também é Técio, dizendo: o seu irmão Técio, a escrita através da fala e do ditado de Paulo, sauda a igreja com a paz do Senhor. Técio escreve e Paulo agora dita a Técio para escrever. É interessante que Paulo, nessa narrativa, Paulo ainda não estava preso. Nesta caminhada, Paulo ele nos dá uma primeira lição. Qual é a primeira lição que Paulo nos dá? Que a notícia chega até ele, e a notícia é: os crentes, os nossos irmãos estão passando necessidade. Paulo coloca um ponto no seu trabalho missionário na Grécia, para o quê? Para nos ensinar um princípio e nos ensinar algo muito importante. Você já percebeu que por muitas das vezes nós ficamos caridosos, generosos com quem está lá no mundo? Ou seja, você quer trazer caridade para quem está lá no mundo, porque você quer dizer assim: eu quero apresentar a Cristo a esta pessoa através da generosidade. Só que Paulo está querendo ensinar que primeiro é os nossos irmãos em Cristo, primeiro é quem nós temos ao lado. Sabe por quê? Paulo fala assim: olha, vamos descer agora a Ásia Menor, junta as igrejas da Ásia Menor, junta uma oferta e vamos agora atender os nossos irmãos que foram expulsos, consequentemente hospedados em Judeia ou Jerusalém. Aí ele diz: vamos até lá. Nesse processo de ir até lá, Paulo já nos ensina outra coisa também, pastor Marcos. A outra coisa é que Paulo ele junta uma comitiva, e Paulo quer nos ensinar outro princípio que é bíblico. Qual o outro princípio que é bíblico que Paulo quer nos ensinar? Que quando ele se mexe com dinheiro que não é dele, não basta ter apenas transparência, mas prudência também. Aí Paulo fala assim: eu não posso estar só, porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é da igreja, e eu tenho que atender os meus irmãos que estão lá na Judeia ou em Jerusalém. A caminhada continua, e Paulo escrevendo e ditando, ele dita, e Técio continua escrevendo a esta carta. Nesta caminhada que Paulo vai à Judeia ou Jerusalém também, para atender os irmãos, um profeta para Paulo, coloca a mão no peito de Paulo e fala assim: Paulo, você não pode chegar. Jafé, quem era esse profeta? O mesmo profeta que profetizou a grande fome. Aí o mesmo profeta olha para Paulo e diz: Paulo, você não pode chegar a Jerusalém. Paulo, olhando nos olhos daquele profeta, ele pergunta: mas por que, profeta, eu não posso chegar a Jerusalém? Ele falou: melhor do que eu te dizer, eu vou te mostrar. Ele tira o cinto de Paulo, Tiago, amarra as mãos de Paulo, amarra os pés de Paulo e fala: se tu for, tu vai ser amarrado, apedrejado e maltratado. Só que é interessante que ele era profeta, mas a quem estava indo servir a igreja era alguém que tinha sido chamado por Cristo de forma diferente. Existe formas diferentes? Existe sim. Paulo é um desses. Paulo é uma dessas loucuras que aconteceu no mundo. Alguém que um dia perseguiu, no outro dia estava dizendo assim: não me importa que eu morra, pode me amarrar. Aí Paulo, olhando para o olho do profeta, dizendo assim, contando aquele mesmo ditado: ah, profeta, será que eu já não sei que em todo lugar que eu passar eu vou ser apedrejado, eu vou ser maltratado? Só que é interessante, abrindo um parênteses e aplicando uma mensagem também, era como se Paulo estivesse dizendo assim: não me importa se eu sofra, não me importa se eu vá ser apedrejado, não me importa se eu vou ser maltratado, mas o que me importa é que a mensagem seja pregada. O que me importa é que a alma abatida que está em Jerusalém e está na Judeia seja transformada através do evangelho que eu aprendi. Aí Paulo continua dizendo assim: não me importa, podem me bater, podem me chicotear, mas a mensagem vai chegar. A mensagem vai chegar.
Aí Paulo diz assim: eu estou disposto a passar por o que for, mas a palavra vai ser pregada. A palavra vai ser pregada. Eu te pergunto, você está disposto a passar pelo que for, para que a mensagem de Cristo seja pregada? Paulo, ele continua essa caminhada, ele fala: profeta, me dá licença porque o meu tempo está acabando. O profeta sai da frente, Paulo continua a sua caminhada a Jerusalém. Chegando em Jerusalém, chega a notícia até o sobrinho de Paulo, porque a irmã de Paulo fica em Jerusalém. Eu sei que é uma igreja que gosta de Bíblia, tem estudo de teologia, então eu posso me aprofundar dentro da teologia, dentro do que a Bíblia está falando, não posso? Amém? Então vamos entrar dentro disso. O sobrinho de Paulo agora vai até quem? Antônio Félix. Antônio Félix está governando agora Jerusalém e Cesareia Marítima. Ele governando, o sobrinho chega até ele e fala assim: governante, por favor, existe 40 judeus. Os 40 judeus, eles criam uma reunião e eles dizem assim: só vamos comer depois que matarmos a Paulo. Aí ele começa a dizer: só vamos comer, nos alimentar depois que matarmos a Paulo. A notícia chega até o sobrinho. Antônio Félix, entendendo aquilo ali, que o pecado de Paulo, ou melhor dizendo, que a quebra de lei de Paulo não era apenas política, era religiosa também. Ele fala: olha, vamos guardar a Paulo primeiro, para depois a gente estudar e ver o que vamos fazer com ele. Mas para guardarmos a ele não dá para deixar aqui, porque quem sabe teria uma rebelião, os 40 judeus iriam invadir aquela prisão e matar a Paulo. Vamos mandar a Paulo para Cesareia Marítima. Já foi o que era Cesareia Marítima? Era uma prisão de alta força, melhor dizendo, os maiores perigosos da época ficavam lá. Já foi o porquê ficavam lá? Porque a prisão era diferente. Eles estavam presos, passavam o tempo todo, o turno trocava. Sabe o carcereiro passando, dando alimento, diz assim: olha, come agora, e sempre deixava o preso lá depois. Era diferente com Paulo. Paulo está preso, a prisão de Paulo se torna diferente, pastor. Por que já foi a prisão de Paulo se torna diferente? 2 anos de prisão de Paulo. Tiago, o que é que acontece? Aí agora a ordem é: Paulo, fica de pé. Amarra a mão de Paulo ao prisioneiro. Amarra ao guarda da corte real. Amarra a mão, amarra a perna. A prisão de Paulo não bastava ficar de trás das grades, amarrava a mão e pé também. Aí eu lhe pergunto, 2 anos, o turno trocava o tempo todo, a guarda real toda que Antônio Félix mandou e deu uma ordem para estar amarrado a Paulo e preso a Paulo é diferente. Porque eu costumo dizer que Antônio Félix foi um dos maiores investidores do ministério de Paulo. Já foi aquele que mandou prender a Paulo para depois matar? Sim, aquele que mandou prender a Paulo. Já foi o porquê? Me explica. Vou te explicar de uma forma muito simples. Eu te pergunto, o homem que olhou para o profeta Ágabo e disse assim: não importa que eu morra, não importa que me apedreje, mas a palavra vai ser pregada. Aí eu lhe pergunto, o homem agora amarrado a outro homem ia estar de boca fechada? Ia estar de boca fechada? Imagina, 2 anos a corte real toda passa, a guarda real toda passa por Paulo. A história vai dizer que o evangelho de Jesus Cristo e a fama de Jesus percorre a Roma, não através da mensagem de Paulo, mas através dos soldados que ficaram presos a Paulo. Jafé, como assim? Imagina comigo, agora aquele guarda chegando ao outro dizendo assim: ei, eu recebi uma ordem do imperador. Qual foi a ordem? Ficar preso a um homem. Só que era diferente, aquele homem tinha uma conversa diferente. Aquele homem me contou a história de outro homem. Ele me contou a história de um homem que teve a mão pregada em um madeiro. Ele me contou a história de um homem que ele restaura a vida. Ele me contou a história de um homem que ele cura, que ele liberta. Ah, Jesus,
Você não está aqui não, você não está aqui não, meu irmão. Você não está aqui não. Aí ele começou a dizer assim, ele me contou a história de um homem que depois que colocaram um espinho na sua cabeça, foi entrelaçado uma lança na sua costela. E ele me disse mais. E aí imagina comigo as pessoas querendo saber, e o que foi que ele te disse? Aí ele me disse que ele morreu. O outro dia foi um dia de luto. Só que no terceiro dia parece que houve um estrondo. Ele me contou que uma mulher foi lá no túmulo procurar o corpo dele e não encontrou, e a fama de Jesus continua percorrendo. Após isso aí, os 2 anos que Paulo está preso, escrevendo as outras cartas, ele vai animar Timóteo, ele vai animar aos que andavam com ele na fé. É interessante que nesse processo a carta de Paulo aos Romanos é escrita. Jafé, porque você me disse que esta carta é uma das cartas mais importantes, porque estudiosos vão dizer que é segundo o Evangelho escreveu a Paulo. Eu posso melhorar então para você entender um pouquinho? Então melhora, Jafé, para mim. Ok, vou melhorar. Aí a história, Tiago, vai dizer que esta carta é a carta mais importante da igreja dos dias atuais. Não, Jafé, isso é história. Vou te contar uma história então. Ok, existia um homem que estava sentado em um banco na praça perto da sua casa. Existia um muro, por trás desse muro uma garotinha passou cantando, dizendo: leia a carta, leia a carta, leia a carta. Quem é o homem que está sentado? Agostinho de Hipona, ou melhor dizendo, Santo Agostinho. Ele abre a carta de Paulo aos Romanos, ele entende que a fé e a graça estavam alcançando a ele naquele dia. Não, Jafé, Santo Agostinho é o pai da igreja católica. Me fala de alguém mais próximo, conhecido a mim. Ok, será que você lembra de Martinho Lutero? Martinho Lutero, a história vai contar que ele era um bom boêmio. Então imagina Martinho Lutero sentado numa mesa, quem sabe, como dizem aí por fora, tomando um bom chopp, mas uma voz do além também sopra nos seus ouvidos dizendo: abre a carta, abre a carta. A história diz que Martinho Lutero agora ele conhece Jesus Cristo através da carta de Paulo aos Romanos. Não, Jafé, melhora. Ok, eu vou melhorar então. Existe agora uma reunião dos morávamos, uma única vida aceita Jesus. Qual era a mensagem que estava sendo pregada? Agora a mensagem que estava sendo pregada eram os comentários de Martinho Lutero através sobre a carta de Paulo aos Romanos. Uma única vida. Levanta a tua mão dizendo assim: eu quero esse Jesus, eu reconheço esse Jesus. Jafé, quem era esse homem? Essa única vida é alguém que não tem nome. Melhor dizendo, o maior pregador que já teve na Europa. Jafé, qual o nome dele? John Wesley. Jafé, eu não conheço John Wesley, mas eu vou te contar uma história sobre ele, mano. A rainha Ana vai dizer assim: eu tenho mais medo de um homem de joelhos do que todo o poder bélico da França virada para nós. Do que todo o poder bélico da França virado para nós. O impacto da carta de Paulo aos Romanos nos dias atuais é diferente. E ele traz uma exegese, como eu te falei, estrutura muito diferente. Ele inicia 3 capítulos falando primeiro aos pagãos. Eu vou apertar agora o parafuso e vai doer. Aí ele diz assim: eu tenho esse sonho. Ele para a partir do versículo de número 26, mais ou menos 27. Ele diz assim: mulheres, vocês começaram a ter desejo pelo próprio sexo. Homens, vocês começaram a ter desejo pelos próprios homens. Ai, para piorar, vocês fizeram imagens e adoraram. Aí ele falando assim: mas eu quero colocar todo mundo na mesma prateleira. Versículo pós versículo. Você que mente está na mesma prateleira do homem que tem desejo pelo próprio homem. Ficou difícil? Tá difícil dar um glória? É. Aí ele continua dizendo: você que é soberbo está na mesma prateleira. Presunçoso está na mesma prateleira.
Você que conta mau testemunho está na mesma prateleira. Fofoqueiro, fofoqueira está na mesma prateleira. Você que cria grupinho contra o pastor, contra a igreja, você está na mesma prateleira. Aí Paulo está dizendo: acaba com essa história que existe o pecado grande e o pecado pequeno. É tudo pecado. Aí ele muda o grupo de pessoas, capítulo de número 2. Ele diz assim: falei sobre os pagãos miseráveis, estão jogados ao pecado. Aí ele fala: gentios, só porque vocês caminhavam como os pagãos, começaram a caminhar diferente. Colocou um paletó, colocou agora uma gravata, colocou uma Bíblia debaixo do braço. Quem você acha que é para agora julgar os pagãos miseráveis? Eu quero abrir um parênteses e aplicar uma mensagem. Você não é ninguém. Então, por você não ser ninguém, você não tem autoridade de pisar em quem está caído hoje. Não é porque caiu que você acha que é melhor. Não é porque tropeçou que você quer pisar na cabeça e dizer: vamos terminar de matar. Não é porque o irmão pecou, o irmão caiu, o irmão está todo ferido, vamos para casa da irmã fofocar sobre a vida dele. Não estou dizendo que Deus ia bater. Aí Paulo está dizendo assim: quem é tu? Quem é tu para querer julgar? Capítulo de número 3, está difícil não, glória, né? Mas vai melhorar. Capítulo de número 3, ele fala assim: ó, falei dos pagãos, dos gentios. Vamos engrossar um pouco o caldo. Judeus, só porque vocês têm a mesma linhagem étnica, só porque no mesmo sangue de vocês só corre o sangue de Davi e o sangue de Jesus, vocês acham que são melhor do que quem? Não, 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 não. Ele veio para vocês, mas vocês não quiseram. Paulo começa a bater. Capítulo de número 3 em diante, ele vai dizer assim: e todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Jafé, que história é essa? Sabe o que Paulo queria? Meu pastor, sabe o que Paulo queria aplicar? É tudo farinha do mesmo saco. É tudo farinha do mesmo saco. Só que no capítulo de número 3 em diante, Paulo muda a narrativa. Aí ele diz assim: você pecou, você caiu, por causa da sua queda você se torna alvo da graça de Jesus Cristo de Nazaré. Por causa da sua dor, da sua ferida, do teu tropeção, você se tornou alvo da graça de Jesus Cristo de Nazaré. Já foi porque Paulo ele começa batendo, sabe por quê? Porque Paulo, antes de mostrar o portal da graça, ele quer mostrar quão miserável o homem é, quão pecador o homem é, que o homem não serve para nada. Aí ele vai dizer: só porque você não serve para nada, aí sim você é alvo da graça de Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, eu te pergunto, se não fosse a graça de Jesus, onde você estaria agora? Eu lhe pergunto, puxa na sua memória aí, puxa. Se não fosse a graça de Jesus, será que você estava numa biqueira agora, numa boca de fumo, comprando maconha, enrolando um baseado para fumar? Ou estava numa mesa pedindo uma boa cerveja, ou uma boa cachaça, como você falava lá atrás? Eu te pergunto, se não fosse a graça de Jesus, se não fosse, Tiago, se não fosse a graça de Jesus, pastor, se não fosse a graça de Jesus, se não fosse a graça de Jesus. Aí ele vai dizendo assim: se não fosse a graça de Jesus. Ele continua caminhando, coloca um ponto, começa a doutrinar a igreja. Meu tempo está acabando, eu vou correr. Começa a doutrinar a igreja, chega no capítulo de número 12, a narrativa é outra. Daqui para trás doutrinei, ensinei, falei que todo mundo é alvo da graça, que a graça de Jesus nos alcançou. Capítulo de número 12 até o 16, ele vai dizer assim: olha, só que vocês são novos na fé, e eu preciso deixar uma receita para vocês. A receita é, se você quer saber qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, volta no capítulo de número 1. Seria muito melhor se fosse assim. Não lê o capítulo, o versículo de número 1 e o versículo de número 2, mas você começar pelo versículo de número 2, voltar pelo versículo de número 1 e pular para o versículo número 3. Porque ele vai dizer assim: olha, existe promessa, mas para viver com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu te convido para uma coisa. Aí ele diz: irmãos, trazendo para o dia de hoje, por amor a Cristo, pelo amor de Deus,
apresente o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o vosso culto racional de vocês. Jafé, você vai lá, é muito interessante quando você para, porque o Velho Testamento, toda vez que apresentava sacrifício, trazia até o altar o cordeiro, o novilho matava, furava o pescoço, tirava tudo. Abrindo um parênteses para te ensinar, uma igreja bíblica e gosta de aprender, então eu vou abrir. Lembra de Abraão levando Isaac? Não teria que bater, dar uma cachetada na cabeça de Isaac, jogar lá e falar, toca fogo. Não, tinha que matar Isaac, furar o pescoço de Isaac, tirar todo o sangue, separar o sangue. Não poderia ter uma gota de sangue. Jogava Isaac lá, tocava fogo. Jafé deixava tocar fogo? Não. Lembra daquele cheiro de churrasco que sobe assim? A fumaça. Deus só recebe quando estava já torrando. Carne mal passada Deus não recebia. Então era desse jeito que tinha que ser apresentado no altar. Aí ele fala, agora o sacrifício é vivo. Aí eu comecei a bugar a mente. Vivo? Sacrifício? Como assim? Aí comecei a procurar na Bíblia. Aí Eclesiastes vai dizer assim, devemos mortificar a nossa carne terrena. O primeiro segredo é esse daí. Aí ele começa, para quê? Para que você seja racional. Ou melhor dizendo, para ser racional você tem que tomar uma decisão. Ninguém se apresenta sendo empurrado. Ninguém se apresenta sendo chutado. Para apresentar o seu corpo você tem que o quê? Tomar uma decisão. Quero abrir um parênteses agora. Vocês lembram da última mensagem que eu preguei aqui sobre o universo? Comecei a estudar um pouco mais sobre isso, pastor Marcos, e aprendi dentro dessa mensagem. Sabe o que? Existe uma linha de estudo dentro da ciência chamada de Line Tunney. O que é Line Tunney? A fina sintonia da criação do universo. A fina sintonia da criação do universo. Que o universo foi criado para que abrigar a vida humana. Tão errado, não tão errado. Porque realmente Deus criou o universo para chamar eu e você de filho, de amado, de companheiro, intimidade. Já foi no plano de salvação? Não, o plano salvífico vem após a queda. Nesse processo eles começam a estudar. Para estudar e trazer prova e comprovar dentro das salas de aula, tinha que ter uma matéria-prima pré-existente do que gerou o Big Bang. Não conseguiram encontrar, porque matéria-prima pré-existente vai construir o Big Bang, tem que ser algo que seja eterno, infinito. Eterno, infinito e imaterial. Ok, vamos descartar isso aqui não dá mais pra gente. Vamos pular. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7. Deus criou o homem do pó e fez o homem, soprou em suas narinas e fez o homem alma vivente. Eles pararam, ok, não conseguimos encontrar matéria-prima pré-existente, mas vamos agora entrar numa outra linha. Qual é a linha? Vamos dizer para eles que eles vieram da evolução de um chimpanzé, vieram da evolução de um macaco. Aí eles começaram a dizer assim, ok, se eles estão dizendo que foram eles que criaram também, aí eu lhe pergunto, pastor, você acha que veio da evolução de um macaco tão bonito desse jeito? Não tem como. É impossível. É impossível. Jafé, onde você quer chegar com isso? Eles abriram esse parênteses, ok, vamos estudar. Pularam agora de novo para Gênesis capítulo número 7, começaram a mudar a narrativa. Qual era a narrativa? Ok, eles falaram que não vieram da evolução. Mas se eles não vieram da evolução, vamos estudar o que? O solo. Começaram a estudar o solo, pegaram a matéria-prima do solo, porque para formar alguma coisa tem que ter uma matéria-prima pré-existente. Foram no solo encontraram muita coisa. Os elementos que formam um corpo. Encontraram 70% de oxigênio, 18% de nitrogênio, 10% de hidrogênio, 5% de potássio, 1% de fósforo. Encontraram tudo aquilo ali jogado dentro do liquidificador, bateu, formou um clone. Você lembra da novela O Clone? Lembra não? Você está na igreja, meu irmão, você não pode mentir, isso é pecado. Quem lembra da novela O Clone? Não é do meu tempo não, do tempo de vocês. Formaram a novela O Clone através disso, dessa linha de estudo. Formaram aquilo ali, criaram quem? A ovelha Dolly. Lembra dessa mensagem? Criaram a ovelha Dolly. A ovelha não aguentou. Por quê? Porque era irracional. É justamente isso que nos diferencia dos animais. Racionalidade e irracionalidade. Aí eles começaram a entrar assim, ok, se não conseguimos bater tete a tete com o Deus dos crentes, que eles falaram que não foi nós que, não foi através de uma grande explosão que veio o quê? A formação do universo. Aí a gente vai dizer que eles vieram da evolução de um macaco, de um chimpanzé. Não conseguimos bater tete a tete, mas nós vamos agora fazer o quê?
vamos pegar o que ele criou. Através dessa criação, vamos bater no liquidificador, formar um clone. Aí diz assim, ok, não conseguimos bater tete a tete com Deus dos crentes, mas nós somos capazes de construir um crente. Você está entendendo comigo? Você está entendendo comigo? Tá. Aí diz assim, nós somos capazes de construir um adorador também. Como assim, Jafel? Na construção de um clone. E eles começaram a entrar naquele projeto. No projeto era, coloca cabelo, tinha matéria-prima, coloca olho, coloca organismo, coloca coração, coloca agora o que é estômago, digere toda a comida. Ei, faz o clone chorar, manda o quê? Para o clone, chora. Manda o clone sorrir, manda para o clone, sorrir agora. Manda o clone saltar de alegria, manda para o clone salta de alegria. O clone começou a conviver como um ser humano através de quê? De um controle remoto. Luquinhas, é diferente. Quando eles dizem que vão criar um adorador, aí eles não mexeram em mim nem mexeram em você, mexeram no nosso Cristo. Aí o nosso Cristo começa a dizer assim, eu dei a matéria-prima de tudo, mas adorador só eu formo. Adorador só eu tenho capacidade de fazer. Ei, peraí, você vai dar palma. Jafel, por que adorador só ele pode fazer? Aí ele diz, coloca coração, coloca estômago, coloca tudo. Mas o robô, sabe o que ele não consegue fazer o clone? Ter uma tomada de decisão por si só. O robô ele não consegue, sabe o que, meu irmão? Ter um empoderamento, um raciocínio lógico. Porque quem é da psicanálise, quem é aqui da parte que estuda a medicina vai saber que tomada de decisão está localizada no nosso córtex pré-frontal. Melhor dizendo, a ciência estudando isso. Vamos fazer o robô adorar, vamos fazer o clone se ajoelhar, vamos fazer o clone dar um glória a Deus por si só, quando ele sentir algo diferente. Aí Deus olhando lá dos céus, como os Salmos vai dizer, e ele começa a rir da ignorância do ser humano. Aí ele diz assim, isso nunca. Eles não conseguem encontrar, eles falam, olha, tomada de decisão, empoderamento e raciocínio lógico, está tudo atrelado em um só lugar. Que lugar é esse? O ponto de Deus. Onde é que está o ponto de Deus? Córtex pré-frontal. Oh, meu irmão, isso é muito lindo, isso é muito lindo. Jafel, por quê? Porque Deus quer nos ensinar que nós somos crentes racionais. Jafel, como assim? A Bíblia vai dizer sobre tudo que deve guardar, guarda o teu. Porque enganoso é. A Bíblia vai dizer sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque enganoso é o coração do homem. Sabe por que ele fez o robô chorar? Porque o robô tinha sentimento, o robô tinha emoção. O clone tinha sentimento, chorava, sorria, se emocionava. Sabe por quê? Porque Paulo quer nos ensinar através de Jesus Cristo que racionalidade é uma coisa, emoção é outra. Ficou difícil? Bora lá então. Charles Spurgeon vai dizer que os convertidos que se convertem através da emoção morrem quando a emoção acaba. Ah, ficou duro de dar glória. Jafel, como assim? Charles Spurgeon quer aplicar esta palavra. Os convertidos que se convertem através da emoção morrem quando a luta aperta. Morre quando a adversidade chega. Morre quando a palavra do pregador não é aquela palavra, você vai ser rico. Aqui tem uma chave de carro, uma chave de casa para você. A palavra do pregador é uma palavra que confronta. Aí ele vai dizer, através do arrepio, me arrepiei. Através da palavra coach, eita, foi para mim, yes. Aí ele vai dizer, através disso daí, convertidos que se convertem através da emoção morrem quando a emoção acaba. Tiago, sabe o que é que eu aprendi com isso? Que de fato tem gente que morre para o mundo, mas tem gente que apenas desmaia. Tem gente que de fato morre para o velho, mas tem a gente apenas que desmaia. Desmaiou hoje na igreja, na segunda parece que ressuscita. Jafel, isso é diferente. Você quer forçar o texto, quer trazer um contexto e montar um pretexto? Não, ok. É Bíblia que vocês gostam, bora lá. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12. Portanto, irmãos, a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes, que penetra entre a alma e o espírito, entre juntas e medulas, ponto, apta para discernir
o que é pensamento e o que é desejo, o que é pensamento e o que é emoção. É difícil dar um glória? É. Já fez o que você quer me ensinar com isso? Que Paulo está nos ensinando e nos chamando, não é através do arrepio que você sente, não através da vontade e das lágrimas que descem. Eu fui no culto hoje e não senti nada. Ok, você não sentiu nada porque você não está nem na carne, já está no osso. Eu fui no culto e não recebi nada. Eu te pergunto, tu vai receber o que aqui? Não tem nada para te entregar. Você vem apenas entregar aquilo que é dele. Aquilo que é dele, aquilo que é dele, aquilo que é dele. Você não tem que vir para cá. Vou lá receber uma boa palavra, algo que conforte o meu ego, que me faça chorar, que me faça sentir um arrepio. Não, o meu Cristo é o mesmo Cristo que continua dizendo: se adultério era o ato, agora é o olhar e o desejar. Se está te fazendo pecar, arranca o teu olho. O meu Cristo continua sendo o mesmo Cristo que não chama ninguém através da emoção, através do arrepio que sente, mas através da racionalidade. Já vê o que é racionalidade? Você quer ver? Eu te pergunto, Jadson, o teu Cristo, ele é grisalho, cabelo preto, ruivo, loiro? O que é que ele é? Pastor Marcos, quanto é que ele calça? Peraí. Qual o tamanho do seu terno? Os seus olhos são pretos, azuis, é o quê? É o quê? Jafel, qual a altura dele? Jafel, como é a cama dele? Jafel, eu estou entrelaçado nos braços dele. Ele me abraça, eu te pergunto, qual o tamanho da sua envergadura de braço? Jafel, meu Cristo, ele é tão lindo. Quantas vezes você viu ele? Mexeu? Aí eu lhe pergunto, por que tu está aqui hoje então? Se as respostas todas foram nunca. Se todas as respostas foram nunca. Já foi o que você quer me dizer com isso? Literalmente o que Paulo está falando. Você não precisa sentir. Você não precisa se emocionar. Você está aqui porque você sabe que ele está vivo. Você está aqui porque você sabe que sem ele você não serve para nada. Você está aqui porque você sabe que naquele dia, no pior dia da tua vida, foi a única pessoa que te abraçou. Eu não precisei sentir emoção nem sentimento, eu só falei: Cristo, tem misericórdia de mim. Você não precisou ir numa loja, meu Deus, Cristo está aqui. Você não precisou ir numa loja comprar um par de sapato, porque nem o calçado dele você sabe a numeração. Eu te pergunto, por que você acorda na madrugada para falar com alguém que você nunca viu? Meu Deus. Por que você diz assim: eu não vou largar isso não, né, Naidilane? Mas eu vou, através de uma missão de quem eu nunca vi, nunca peguei na mão, nunca deitei no colo, nunca passei a mão nos cabelos. Eu te pergunto, por que você está aqui? Por que você está aqui? Cristo quer nos ensinar que não é através do que você sente, não é através da lágrima que desce no teu rosto, não é através do arrepio que você sente quando o pregador fala uma palavra bonita, ou quando uma canção é entoada de forma diferente. Não é através disso, não é através disso, não é através disso. Cristo te trouxe hoje aqui para te dar uma lição. Diz assim: eu sou o mesmo Cristo de ontem, de hoje e de eternamente. Eu sou o mesmo Cristo que olhei para Jó dizendo: Jó, onde você estava quando eu coloquei os portões e os ferrolhos no meio do mar, dizendo: onda, só até aqui, daqui você não passa. Ei, Jó, onde você estava quando eu dei fundamento à terra? Ah, querido, Cristo está te trazendo agora a sua mentalidade, mexendo no seu córtex pré-frontal,
te dizendo assim: você não vai andar através do que você sente. Sobe para a cabeça e libera o comando para o corpo. A partir de hoje vai vir na mente, vai descer para o coração e o corpo vai reagir. Você quer ver como é diferente? Através da consciência, através do raciocínio lógico. Tiago, Cristo é grande, Cristo salva. Gente racional, porque entende que não precisa sentir, mas entende que Ele salva, que Ele cura e que Ele liberta. Cristo é poderoso, Cristo salva, Cristo é santo, Cristo é eterno, Cristo assentado ao trono está. Cristo é quem fundou a terra. Qual o tamanho do teu Deus? Qual o tamanho do teu Deus? Vem comigo, Tiago, vem. Fica de pé comigo, por favor. Tudo dele. Se ele é o grandão. Ei, continua olhando pra mim. Jafé, eu tô querendo sentir alguma coisa. Aí Cristo me trouxe hoje aqui para te dizer, e sim, tem arrepio que vem através da emoção apenas, mas tem arrepio que só o meu espírito pode trazer para uma casa. Jafé, eu não posso me emocionar, você pode se emocionar, mas a emoção que você sente através do toque de Jesus Cristo é uma emoção que te alimenta. Não é uma emoção que apenas diz assim: ah, yes, não. É por causa de uma palavra que está sendo pregada. Você não sabe a altura dele, o tamanho dele, mas você sabe que servir a Ele é tudo que te serve. Servir a Ele é tudo que te serve e apenas. Cristo me trouxe hoje aqui, sabe para quê? Manu, para que no dia da ansiedade vai dizer assim: ei, deixa eu correr, as minhas emoções estão bagunçadas, a minha ansiedade está bagunçada. Cristo está me trazendo aqui para te dizer: não é pelo que você vê, meu irmão, não é pelo que você apalpa, não é pelo que você pega, mas é por tudo aquilo que está escrito aqui, ó. Você vai sair daqui hoje batendo o pé naquele quintal, olhando para o gigante que te afronta todo dia. Jafé, eu não estou sentindo nada. Emoção é uma coisa, racionalidade é outra. Jafé, o gigante está na minha frente, é tão grande, não estou sentindo que não é para ir. Não é sobre sentir, é sobre fazer. Não é sobre sentir, é sobre entender que Cristo é general de guerra. Eu não estou sentindo que não é para entrar nesta guerra, mas é você entender que não é através do que você está sentindo, mas é entender que Ele é general de guerra, é Deus de guerra e criou a própria guerra. Eu não estou sentindo que não é para orar, não me arrepiei, não falei línguas, não vou colocar a mão. É Cristo querendo te lembrar: ei, não é através do que você sente e não através da emoção, é através de entender Isaías no capítulo de número 43. Jesus levou sobre Ele toda dor e enfermidade. Toda dor e enfermidade. Jafé, a serpente está na casa. Jafé, o gigante quer me devorar. Eu não estou sentindo que é para lutar com ele. Não é através do que você sente, não é através da emoção e nem do arrepio. É você saber que debaixo dos teus pés existe um poder para pisar sobre a cabeça de serpentes e escorpiões. Começa a reagir de forma racional agora. Começa a reagir de forma racional agora. Jafé, eu não estou sentindo nada porque o profeta não liberou uma profecia para mim. Jafé, eu não estou sentindo nada porque a irmã do coque não veio orar para mim. Jafé, eu não estou sentindo nada porque nem a minha pastora e nem o meu pastor veio orar por mim. Mas Cristo me trouxe hoje aqui para te dizer que você é servo e filho do mesmo jeito. Você é servo e filho do mesmo jeito.
Cristo me trouxe hoje aqui para te lembrar que da mesma forma que Ele depositou sobre a vida do pastor, depositou sobre você. E da mesma forma que Ele tem autoridade, Ele te deu autoridade também.